Boa tarde, meus queridos e amados irmãos. Vamos ler uma palavra aqui no livro de Jonas, aqui, capítulo 2, versículo do 1 ao 10, né? Que diz assim, olha: Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e o seu salvamento. Amém? Que diz assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse-lhe: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as minhas tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos mares, os ferrolhos da terra correram-se sobre a mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observas as vaidades vãs deixa a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei, paguei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Amém, meus queridos? Essa só a misericórdia do Senhor. O cara lá no fundo do mar, né? Jogado pelos homens que iam no navio. E ele falou a verdade, né? Para você ver o que é a verdade. Ele falou que estava fugindo da presença de Deus. Aí quando jogaram ele dentro do mar, ele estava falando que fez errado, tudo certo. O Senhor estava ouvindo, né? Ele não mentiu, entendeu? Ele só se negou de ir para onde o Senhor mandou, né? Mas como ele falou a verdade aos marinheiros, né? E os marinheiros jogaram ele dentro do mar, ele foi salvo pela verdade, né? Para você ver, porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, onde tem a verdade, tem fé em Deus, entendeu? Não minta, seja sincero nas suas palavras, porque na palavra do Senhor diz, né? Como eu falei, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, tá vendo? Porque ele fez tudo errado, né? Mas ele falou que foi certo, né? Da presença do Senhor, que ele tinha se desviado, né? Aí tem agora, aqui, mais uma vez, Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas, tá vendo? Aí ele foi lá, que ele tinha que pregar nessa cidade, como vocês estão vendo aí na história que já foi lida aí, né? Foi lida aqui, olha. Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e o seu salvamento, foi que salvou ele. Aí vem a história aqui. Vem a história que agora começa a outra. Jonas já vai pregar, porque estava fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Ele errou porque foi o contrário, mas nas palavras dele foi correta.
Então está dizendo aqui, Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. Te disse, né? E levantando-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade e 3 dias de caminho. Tá vendo? Uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminhando do dia e pregando, e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e programaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Tá vendo? Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantando-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisas alguma, nem se lhe der pasto, nem beba água, mas os homens e os animais estarão cobertos de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um dos seus mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se votará Deus, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram dos seus mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que lhe faria, e não o fez. Tá vendo? Porque eles fizeram a obra do Senhor, né? Deus já tinha dito a eles, mas como eles foram obedientes, ele foi obediente, aí Deus, aquele pecado que ele ia mandar, se arrependeu, não fez, como ele está dizendo aí, ó, no verso 10. E Deus viu as obras dele, que ele estava fazendo na cidade, né? Como se converteram do seu mau caminho, né? E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria, e não fez, tá vendo? Porque creram em Deus, que tinha a parte errada, mas tinha a parte certa, né? Que ele estava fazendo sobre a grande cidade de Nínive. Então, meus queridos, é assim, essa é a palavra de Jonas. Eu vou ler mais um capítulo aqui para vocês aqui, que tem o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. O descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor, que diz assim, ainda no versículo, agora no versículo 4, no capítulo 4, viu? Que diz: mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me previno
fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes dos mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha, e disse o Senhor: é razoável esse teu arrependimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma poboleira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da árvore, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e ao sul feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, olha, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfade por causa da aboboreira? Ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, e na qual não trabalhaste, nem o fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E então eu te compaixão, eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E também há muitos animais. Amém?